Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha neste canal para mais uma Escola Bíblica Dominical. Estamos a comentar a lição de número 7 desse segundo trimestre de 2022. Não retribua pelos padrões humanos. Nós estamos aprendendo os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. E o nosso texto está em Mateus capítulo 5, versículos 38 ao 48. É muito interessante aqui o que diz a palavra. No texto áureo: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. E mais uma vez, nós temos aqui a nossa lição dividida em 3 pontos, que diz: a vingança não é natureza do reino. E o tópico 2, o amor é a expressão natural do reino. E por fim, para concluir a nossa lição, buscando a perfeição de Cristo. E mais uma vez nós encontramos aqui o Senhor Jesus falando, trazendo para si a questão da sua deidade, onde ele diz: ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Ao que quiser pleitear contigo e tirar-lhe a vestimenta, larga-lhe também a capa. Se te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir. E ouvi aqui outra coisa, versículo 43: ouviste o que foi dito: amarás ao teu próximo, aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. E ele diz mais, versículo 47: se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. É dentro desse ponto que nós vamos comentar. É uma lição bastante forte, um assunto, como todos os outros, bastante forte para todos nós. E nós vamos aprender aqui acerca da vingança, a respeito da vingança. E nós, primeiramente, quando falamos em vingança, a vingança ela vem de uma palavra origem latina, vindicare, que é liberar, que quer dizer liberar, clamar, tomar, desforra, e também de vindicta. A palavra vim é força, dissere, quer dizer. Então nós temos aqui a origem da palavra vingança. Ela vem desta raiz, de você ir à forra com aquele que lhe ofende. Por outro lado, nós queremos mostrar também que, ao falarmos em vingança, parece que é algo assim que passa às vezes desapercebido na nossa mente. No entanto, a palavra de Deus ela é bem clara nesse quesito, nessa questão de fazermos justiça com as próprias mãos. Porque há uma vingança, a vingança divina e a vingança do homem. A vingança divina e a vingança do homem. E isso é uma realidade, é uma verdade que está nos textos sagrados, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, acerca da vingança. E o problema da sociedade hoje é a vingança humana. A vingança humana. Tanto é que a primeira expressão que nós vamos ver escrita, praticamente escrita assim na Bíblia, nós vamos ver lá no começo, já no Gênesis, nos primeiros versículos, que o Senhor conta ali, nós temos ali o retrato da história de Abel e de Caim. Da história de Abel e de Caim. Aí nós vamos ver que, olha o que acontece. Deus, no capítulo 4, no versículo 9, e disse o Senhor a Caim: onde está Abel teu irmão? E ele respondeu:
Não sei, acaso sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Agora maldita és desde a terra, que abriu a sua boca para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará mais a sua força, fugitivo e errante serás pela terra. Então disse Caim: é maior o meu castigo do que o que eu possa suportar. Hoje me lança fora da tua face, da tua presença. Me esconderei, serei fugitivo, errante pela terra, e qualquer que comigo se encontrar, me matará. Aqui está falando da vingança. Qualquer que me encontrar, me matará. Ele estava com medo aqui da vingança. Por quê? Porque já havia a lei da vingança. O pecado já estava no seio da humanidade e já havia a lei da vingança. E Caim fala: aquele que me encontrar, me matará. Aí o Senhor coloca um sinal. E o Senhor, porém, versículo 15, disse: portanto, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse quem quer que o encontrasse. Mas mais adiante, nós vamos ver outros fatos. Um dos descendentes de Caim, que ele comete um homicídio. Ele comete um homicídio, ele mata também. Aqui mesmo no capítulo 4. E o seu nome é Lameque, no versículo 19. Aí ele diz o seguinte: Lameque tomou para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada e o nome da outra Zilá. E Ada deu-lhe à luz a Jabal. E este foi pai dos que habitam em tendas e possuíam gados. Agora no versículo 23. Disse Lameque às suas mulheres. Lameque era da descendência de Caim, não aquele outro Lameque que foi o pai de Noé. Disse Lameque às suas mulheres: Ada e Zilá, ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras. Matei um homem por me ferir, e um rapaz por me pisar. Se Caim há de ser vingado 7 vezes, com certeza Lameque será 70 vezes 7. Nós vemos aqui a banalização da vida, já na primeira família, logo após o pecado expulsa do Éden. E nós vamos ver mais adiante no capítulo 6 que a terra encheu-se de violência. E não é diferente dos nossos dias. A terra está cheia de violência por conta da vingança. O ser humano é um ser vingativo. O ser humano é vingativo, o homem vinga em palavras, o homem vinga em atitudes, o homem vinga em pensamentos. O homem é um vingador nato. O homem é um vingador. Por que ocorre as batalhas, as guerras de gangue, essas guerras entre facções? Vingança. Se alguém faz um erro aqui, comete uma falha com o outro, não cumpre com a palavra, não cumpre com algo que eles acordaram, já é motivo para que haja retaliação, que haja vingança. E a vingança sempre vem. E entre os mafiosos usava-se a expressão que vingança é um prato que se come frio. Quanto mais frio, melhor é o prato da vingança. Isto no coração do homem, num coração tomado pelo ódio, tomado pela maldade, tomado pelo domínio de Satanás. Esse é o pensamento, é o que está no coração de um homem que pensa e age desta maneira. Mas aqui nós vemos que existem 2 vinganças, como falamos a princípio. E é um dos pontos da nossa lição nós guardarmos isso. Porque quando Deus ele deu a lei, Deus também deu a lei, ele instituiu a lei do talião. Porque a lei do talião já havia sido dada a Noé no capítulo 9. Olho por olho, dente por dente. E quando o Senhor dá a lei a Moisés, o Senhor também institui essa mesma lei, olho por olho, dente por dente. Mas Deus estabeleceu limites, porque antes não tinha limites na lei de Noé. Mas agora, na lei de Moisés, Deus já estabelece limites. E quais foram os limites que Deus estabeleceu? Deus estabeleceu os limites no tocante ao assassinato. Por exemplo, ao assassinato.
A pessoa que comete, que mata, que tira a vida de alguém, ela deveria ter, nós vamos encontrar lá em Juízes, 6 cidades de refúgio. No livro de Juízes, no capítulo 20, em Juízes, no capítulo 20, nós vamos encontrar que o Senhor estabelece em Juízes não, em Josué, o Senhor estabelece 6 cidades de refúgio. Quando Josué conquista a terra, então Deus, ele cumpre o que estava na lei de Moisés, e ali ele estabelece então 6 cidades de refúgio, que está no capítulo 20, versículo 7. A primeira dela foi Quedes, depois Siquém, Quiriate, Arba, Bezer, Ramote e Golã. Essas seis cidades eram as cidades de refúgio, para que quando alguém ferisse o seu irmão e não tinha ódio no coração, não tinha a intenção de matar, é o homicídio culposo, a pessoa que por uma ação que ela não tinha a intenção de matar e acabava matando, aí a pessoa fugia para esta cidade de refúgio, e nesta cidade de refúgio ele apresentava a sua causa e era recebido pelos anciãos da terra. E aí ele ficava ali dentro daquela cidade, e o vingador não poderia adentrar na cidade, não poderia vingar o sangue daquele homem que estava protegido na cidade de refúgio. Deus, ele já estabeleceu, para estabelecer limite entre o homicídio doloso, aquele que é feito com ódio, com vingança, que banaliza a vida. Então ele pagava com a própria vida, na lei de Moisés. Mas agora o Senhor, ele estabelece uma lei de refúgio, ou melhor, a cidade de refúgio para os homicídios culposos. A pessoa agiu com culpa, sim, mas não com dolo. A culpa não é aquele que age sem a intenção prévia no coração de matar. Ele agiu sem ódio, ele agiu sem, ele queria fazer algo e aquele algo deu errado e acabou na morte da pessoa. Neste caso, ele fugiria para a cidade de refúgio, e ali ele estava abrigado. E até quando ele poderia ficar ali? Até a morte do sumo sacerdote. O sumo sacerdote da cidade morrendo, o refugiado poderia voltar então à sua terra, voltar à sua cidade. O que nós podemos ver aqui, a justiça divina agindo na vida do sumo sacerdote, porque o sumo sacerdote já era uma figura de Jesus. Era uma figura de Jesus Cristo, que deveria estar na cruz do Calvário. Isso tudo aponta para a cruz do Calvário, porque Jesus, quando ele foi para a cruz, foi o resultado da vingança divina. A vingança divina em Cristo Jesus, que é chamada a justiça espiritual e a justiça física. Nessa justiça espiritual está a vingança de Deus, que ele vai vingar por conta dos pecados. O pecado do homem trouxe a morte, trouxe maldição, trouxe tudo nesta vida que não presta e que é contra o homem. E agora, o Senhor Jesus, quando ele vai para o Calvário, é a justiça de Deus sendo manifesta, que nós vamos ver um detalhe acerca disso em Romanos, no capítulo 1, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, nós vamos ver a seguinte expressão. No versículo 16: não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, pois nele está descrita a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Agora alguém pode dizer, mas aonde está a justiça de Deus? Porque a justiça de Deus entra aqui, porque todos nós estávamos em pecado, todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. É o que ele vai dizer no capítulo 3 e 23 da mesma carta aos Romanos: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o versículo 6 e também o capítulo 6 e também o versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E nós vamos ver ainda nesta mesma carta, no capítulo 12 de Romanos, e no versículo 19: não vos vingueis a vós mesmo, amados, mas dai lugar
a ira, porque está escrito: minha é a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. Mostra que o Senhor, a justiça de Deus é uma justiça retributiva, em todos os sentidos. Primeiramente, no tocante, quando o homem peca, ele afronta a Deus. E o Senhor Jesus, ele se fez maldição, foi para a cruz do Calvário para tomar o nosso lugar espiritual. E através da vingança de Deus, do juízo de Deus, da justiça de Deus, que foi cantada inclusive nos Salmos, nós vamos ver que tudo isso faz parte de um projeto de Deus que foi sendo construído ao longo do tempo e foi sendo revelado aos profetas. Deus foi revelando isso aos profetas, paulatinamente aos profetas. No Salmo 85, nós vamos ver, no versículo 7, mostra-nos, Senhor, o teu constante amor e esconde-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser. Falará de paz ao seu povo e aos seus santos, contanto que não voltem à loucura. Certamente, versículo 10, o amor e a verdade se encontraram, a retidão e a paz, ou seja, a justiça e a paz se beijaram. Aqui está falando da justiça de Deus, a paz que veio por Cristo Jesus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Havia uma desunião entre o homem e Deus por conta do seu pecado, por conta do espírito vingativo em todos os sentidos do homem. E agora nós vemos que Jesus veio para fazer esse resgate. O amor e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. A fidelidade, ou seja, a justiça, ela brota da terra. A retidão olha dos céus. Deus, a justiça, olha dos céus. O Senhor deveras dará o que é bom. A nossa terra produzirá o fruto. A retidão vai adiante dele e prepara o caminho para os seus passos. Ou seja, e andaremos, outra tradução fala, e andaremos pelo caminho aberto pelos seus passos. Nós vamos ver aqui nessa outra versão, no Salmo 85, nós vamos encontrar essa versão diferente. Ela vai estar dizendo assim, no versículo 10, a misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Na verdade, a verdade brota da terra, e a justiça olhará desde os céus. Também o Senhor dará o que é bom à nossa terra, dará o seu fruto. A justiça irá diante dele e nos fará andar no caminho aberto pelos seus passos. O Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, glória a Deus. O Senhor abriu aqui, porque há um problema, a questão da vingança. Deus é quem nos vinga. Se alguém faz alguma coisa contra nós, nós devemos delegar a Deus. Delegar a Deus para fazer a vingança em nosso lugar. Me recordo uma experiência pessoal que tivemos na nossa vida, na nossa caminhada de fé. As pessoas falaram muitas coisas, afrontas, ataques, e chegou um dia carta anônima me atacando, e eu peguei aquela carta um dia, eu estava jejuando, e cheguei em casa, vi uma correspondência, peguei aquela carta e vi uma carta anônima e eu li a carta. Eu trabalhava na secretaria da igreja e eu peguei aquela carta e fui para o meu quarto, entreguei ali o meu jejum e apresentei a carta a Jesus. A minha oração foi essa, falei: Senhor Jesus, se eu for tomar providência, a minha justiça pode ir além ou aquém do merecido, mas a tua justiça vai, porque o Senhor age com amor, o Senhor age com juízo, mas o Senhor também age com misericórdia. O Senhor vai no limite que a pessoa merece, precisa e aguenta, porque o que a pessoa merece, o que ela precisa, às vezes ela não aguenta, e eu não sei o limite da pessoa, mas Deus sabe. As pessoas não sabem o meu limite, mas Deus sabe.
Então Deus, ele agiu naquela causa de uma maneira tão tremenda. Só que a justiça de Deus não acontece do dia para a noite. Não. Deus, ele é misericordioso, ele age no tempo. Deus trabalha com o tempo. O tempo passou, os anos se passaram. E aquelas pessoas daquela família, um por um, vieram pedir perdão para mim. Eu pude estender as mãos quando necessário foi, estendi a mão para aquelas pessoas. E o nome do Senhor Jesus foi glorificado. Não guardei ódio, não guardei mágoa no meu coração. Porque eu entreguei a Deus e falei: Jesus, cuida do meu coração, para que eu não guarde mágoa, para que eu não guarde ódio, para que eu não guarde ressentimento. Mas Deus trabalhou de uma forma tão maravilhosa, tão profunda, que o nome dele foi glorificado. É por isso que nós não podemos vingar a nós mesmos. Agora, quando nós falamos da justiça do homem, a justiça do homem, ela é vingativa, ela é retributiva, e ela vai além, ela não tem limites. Mas o Senhor, ele nos ensina para que nós precisamos e devemos agir com amor. E o amor que trata aqui o versículo 48 da nossa lição, 5 e 48, ou melhor, 47, né? Que o Senhor trata aqui, a expressão utilizada aqui é agapau, o amor divino, o amor de Deus, o amor que não falha, o agapau. É este o amor que o Senhor quer de mim, de você, que o Senhor requer de cada um de nós, é o amor de Deus na nossa vida. E quando nós agimos com amor, então nós não damos lugar à vingança, não damos lugar aos impulsos de ira, de ódio, de retribuição, de retaliação, que às vezes nós somos impelidos pelos sentimentos humanos, né? Mas o Senhor, ele vem e nos refreia, e aí nós passamos então a delegar a Deus. É 5:43 que fala o amor em Mateus, né? 5:43. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Esse amor, que essa expressão do amor aqui é agapau, ou seja, o amor agape, o amor divino, o amor de Deus. E é com esse amor que nós devemos amar as pessoas, e buscando a perfeição, porque no versículo 48 o Senhor fala: sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Quem de nós somos perfeitos? Quem de nós pode alcançar a perfeição plena? No entanto, se o nosso Deus, ele é perfeito e é plenamente perfeito, e o Senhor Jesus falou algo aqui, porque nós podemos chegar sim à perfeição em Deus. E como é que nós chegamos à perfeição em Deus? Como diz o salmista: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. É Ele quem vinga, é Ele quem nos justifica, é Ele quem faz por mim e por você. Às vezes somos atacados, somos afrontados, mas nós devemos colocar as nossas afrontas, colocar as afrontas recebidas, os ataques, os embates recebidos, colocar aos pés da cruz, entregar a Deus. Não é chegar diante de Deus e falar: Jesus, mata, Jesus, quebra o pescoço, parte no meio. Não é isso. Nós devemos entregar para Jesus, e Jesus é quem vai agir segundo o amor, a misericórdia, porque o alvo do Senhor não é lançar ninguém no inferno, o alvo é resgatar e impedir que o homem vá para lá. Então Deus sabe como agir e como trabalhar com cada um. E assim seguiremos a nossa caminhada até que o Senhor Jesus Cristo volte, delegando, entregando a Ele, para que Ele, em nosso lugar, seja o vingador. E quando Deus entra para vingar, Ele vinga na medida certa, no tempo certo, na hora certa. E o nome dEle, em todas as circunstâncias, o nome dEle é glorificado. Amém.